Algumas coisas interessantes na Bíblia. Algunas cosas interesantes en la Biblia Que mexem com a gente. que nos sacuden. Nós vemos este versículo bíblico Leemos este versículo bíblico que fala que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus que nos afirma que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, e sentou à direita de Deus. se sentó a la diestra del Padre. Isso aconteceu Eso fue un acto, un hecho que sucedió para que nós pudéssemos entender um pouco mais de Deus. para que nosotros pudiéramos entender un poco más de Dios. Quando Deus desceu no Monte Sinai, Cuando Dios descendió en el monte Sinaí, Ele trouxe a lei. Él trajo la ley. As pessoas tinham medo de Deus, Las personas tenían temor de Dios, porque ninguém podia tocar no Monte Sinai. miedo, porque nadie podía tocar en el monte Sinaí. Ninguém podia chegar próximo ao Monte Sinai, Nadie ni podía acercarse al monte Sinaí, nem mesmo os animais. ni aún los animales. E quando Deus falava, Y cuando Dios decía, havia raios, había rayos, relâmpagos e relámpagos trovões. y truenos. E Deus dizia para Moisés: Y Dios decía para Moisés, não deixe ninguém chegar ao monte. no permita que nadie se Se acerque al alguém monte. chegar, morrerá. Si alguien se acerque, morirá. Então todas as pessoas Entonces todas las personas criaram medo de Deus. crearon ese miedo de Dios. E Deus então era um ser poderoso Y Dios entonces era un ser poderoso que causava medo nas pessoas. que causaba miedo en la gente. E esse nome ficou por todo o Antigo Testamento como um Deus poderoso. Y ese nombre se quedó por todo el Antiguo Testamento como el Dios poderoso. Porém, quando Jesus nasceu, Pero al nacer Jesús, ele nasceu de uma virgem. Él nació de una virgen. Deus desceu no Sinai, Dios descendió en Sinaí. Jesus desceu através do Espírito Santo em uma virgem. Jesús a través del Espíritu Santo desciende en una virgen. Quando ele tinha 12 anos, Cuando él tenía 12 años, ele foi ao templo él fue al templo e começou a falar com os doutores da lei. y empezó a platicar con doctores de la E ley. ficou 3 dias no templo. Y por 3 días estuvo allí. Como a caravana de Maria e José era grande, Como la caravana de María y José era grandísima, eles não sentiram a falta de Jesus. no notaron que Jesús se había ausentado. Quando eles sentiram a falta de Jesus, Cuando finalmente percibieron que allí no estaba, voltaram a Jerusalém, volvieron a Jerusalén, acharam Jesus conversando com os doutores da lei. hallaron a Jesús platicando con E los todas as doctores perguntas que Jesus fazia aos doutores da lei, de la ley y todas las preguntas que les hacía Jesús, eles não conseguiam responder. ellos no eran E capaces de ficaram contestar admirados com y Jesus. quedaron admirados con E a Jesús. sua mãe lhe Y disse: su mamá le dijo, meu filho, por que você está aqui? hijo mío, ¿por qué has quedado aquí? Estávamos lhe procurando, Te estábamos buscando, estávamos preocupados com você. preocupados estábamos E ele disse: contigo. Y mamãe, él dijo, mamá, eu estava cuidando das coisas do meu pai. yo estaba cuidando de las cosas de mi padre. Eu quero crer Yo quiero que creer aqueles 3 dias que aquellos 3 días que ele passou no templo, que él pasó en el fazendo templo, pergunta aos doutores, preguntándole a los doctores, ele já conhecia o Antigo Testamento. él ya conocía el Antiguo Foi Testamento. ali que ele descobriu Fue allí que descubrió que ele era o Filho de Deus. que él era el Hijo Porque de Dios. todo o Antigo Testamento Porque todo el Antiguo Testamento voltava para a pessoa dele. volteaba para su persona. E os doutores não conseguiram responder Y nada a los ele. doctores no pudieron Mas contestar a sua mãe palabra. lhe chamou a atenção. Pero su mamá le llamó la atención E ela disse para ele: y le dijo, ficamos preocupados com você. estábamos preocupados E contigo. depois nunca mais se falou mais nada de Jesus na Bíblia. Después nunca más se menciona nada de Exceto Jesús, Lucas 3:23, excepto Lucas que diz 3:23, assim: o mesmo Jesus, que dice el mismo Jesús, com quase 30 anos, con casi 30 años, começou o seu ministério. empezó su E ministerio. como ele começou o seu ministério? ¿Cuándo comenzó su Indo ministerio? para o Rio Jordão, Yendo para el Jordán, sendo batizado por João Batista. siendo bautizado por Juan E no dia Bautista. que ele foi batizado Y por João el día que fue Batista, bautizado por Juan uma Bautista, voz do céu disse: una voz en el cielo habló, esse é meu filho amado, este es mi hijo amado, que a minha alma se compraz. en quien tengo mi contentamiento. E o Espírito Santo, Y el Espíritu em Santo, forma corpórea en forma de corpórea uma pomba, de una paloma, pousou sobre a cabeça de Jesus. posó sobre la cabeza E de ele Jesús. foi cheio do Espírito Y Santo. él fue lleno del Espíritu Cheio do Espírito Santo. Santo. Lleno del Espíritu Por Santo. que ele foi cheio do Espírito ¿Por Santo? qué fue lleno del Espíritu Para Santo? ir ao deserto. Para ir al desierto. Para que ir ao deserto? ¿Para qué ir al
al para ser desierto tentado pelo diabo. para ser tentado por el Todas diablo. as vezes que você estiver cheio do Espírito Santo, será tentado pelo diabo. Siempre cuando seas lleno del Espíritu Santo serás E as tentado por el diablo. tentações que virão sobre você Las tentaciones que te sobrevendrán e que vêm sobre nós. y que vienen sobre A nosotros. primeira La primera é se nós somos filhos de Deus. es para ver si somos hijos de O Dios. diabo sempre diz: você não é filho de Deus. El diablo siempre nos... Tú no eres hijo de Dios. Você não é nada. Tú no eres nadie. Você não tem nada. Tú no tienes nadie. Lança-te daqui para baixo. Tírate de aquí abajo. E Jesus disse: Y Jesús dijo, não tentará o Senhor teu Deus. no tentarás al Señor tu Outra Dios. coisa que o diabo disse, Otra cosa que el diablo que dijo, sempre nos preocupa, que siempre nos que preocupa, comer. ¿qué comer? Ele disse: diz essas pedras que transformem em pães. Ordena a las piedras que se hagan pan. Você está morrendo de fome? ¿Estás muriendo de hambre? 40 dias sem comer? 40 días sin 40 dias comer, sem beber? 40 días sin 40 beber, dias sem dormir? 40 días sin dormir. E a fome era forte. El hambre era E fuertísimo. Jesus disse: Jesús dijo, nem só de pão viverá o homem, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palavra que sai da boca de mas Deus. de toda palabra que procede de la boca de Dios. Outra coisa importante, Otra cosa importante, disse assim: eu te darei todo este reino, el diablo le dice, te daré todo este reino tu prostrares e me adorares. si tú te postras y me adoras. Aleluia. Hmm. E Jesus disse a ele: Y Jesús le contestó, vai-te, Satanás, vete, Satanás, porque está escrito: porque escrito está, somente a Deus adorarás, al Señor tu Dios adorarás, somente a Ele darás culto. y solo a Él servirás. E o Satanás se ausentou por um espaço de tempo dele. Satanás se ausentó por un espacio de tiempo de E os Jesús. anjos vieram Los ángeles vinieron e serviram a Jesus. y le sirvieron a Jesús. Não foi com comida terrena, No fue con comida foi terrenal, com a comida do céu. pero con comida del Foi o cielo. mesmo pão que Elias comeu. Fue el mismo pan que Elías E comió. caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Caminó 40 días y noches hasta Horeb, el monte. Que comida é essa? ¿Qué comida es A que você esta? está comendo essa noite. La que tú estás comiendo esta A noche. palavra de La Deus. palabra de Dios. A boca come comida para alimentar o corpo. Tu boca come comida para alimentar el cuerpo. Os seus olhos veem as imagens do mundo para alimentar a sua alma. Tus ojos ven las cosas del mundo para alimentar tu O alma. teu ouvido ouve somente a palavra de Deus para alimentar o seu espírito. Tu oído oye solamente las palabras de Dios para alimentar tu espíritu. Quer ficar forte no espírito? ¿Quieres ponerte fuerte en el espíritu? Ouça a palavra de Deus. Oiga la palabra de Quem tem Dios. ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Quien tiene oídos para oír, escuche la palabra de Dios. Por que depois de 40 dias ele saiu para escolher seus discípulos? ¿Por qué solo después de 40 días salió a escoger sus discípulos? Porque ele precisava de pessoas que o ajudassem. Porque él necesitaba de algunos que lo ayudasen. Durante 3 años y medio, Jesus ensinou Jesús enseñó como multiplicar pães, cómo multiplicar panes, como purificar leprosos, cómo purificar leprosos, como expulsar demônios, cómo expulsar demonios, como evangelizar, cómo evangelizar, como orar, cómo orar, como se humilhar cómo e humillarse como falar para as multidões. y cómo hablar a las multitudes. Eles foram ensinados. Fueron Se enseñados. alguém disser Si alguien dijere que todos os discípulos de Jesus que todos los discípulos de Jesús não tinham cultura, no tenían cultura, não tinham ensinamento, no tenían enseñanza, não tinham conhecimento, no tenían conocimiento, mentira. es mentira. O melhor mestre desse mundo El mejor maestro de este mundo deu uma faculdade para os discípulos dio una facultad a los discípulos, durante 3 anos e meio una universidad por 3 años y medio, Aleluia. e aulas práticas y clases prácticas e teóricas, y teóricas, parábolas teóricas, parábolas teóricas, milagres, aulas práticas. milagros prácticos. Mas Jesus não podia ficar. Pero Jesús no podía quedarse. Ele era um só. Él era uno solo, Estava limitado no seu corpo. estaba limitado en su cuerpo, Ele tinha que ir, él tenía que irse, mas ele tinha que morrer, pero tenía que morir, teria que ressuscitar. tenía que resucitar E o Consolador deveria vir. y el Consolador tenía que venir. Então vamos lá. Entonces vamos ahí. Deus desceu no Sinai. Dios descendió en Sinaí, Jesus desceu na barriga de Maria. Jesús desciende en la panza de María, O Espírito Santo desceu sobre a igreja. el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Aleluia. Agora inverte os papéis. Ahora los
papeles se invierten. No versículo que eu li, El versículo que acabo de leer está dizendo assim: nos está diciendo así: Jesus subiu Jesús ha subido e os discípulos saíram y los discípulos salieron e começaram a pregar, y empezaron a predicar e começaram a realizar sinais. y empezaron a realizar señales. Agora Jesus cooperava com eles. Ahora Jesús cooperaba con ellos. Não eram os discípulos que cooperavam com Jesus. No eran los discípulos que ayudaban a Jesús. Agora é Jesus que cooperava com eles. Ahora era Jesús ayudándoles a E ellos. continua até hoje. Y sigue así hasta hoy. Aleluia. Jesus não coopera com a gente Jesús no coopera con nosotros se é para fazer o mal, si es para hacer maldades, se é para o nosso próprio fim. si es para nuestro propio fin. Jesus coopera com a gente Jesús nos ayuda se nós queremos a glória dele. si nosotros estamos buscando su gloria. Toda honra é para ele, Todo honor es para Él. toda glória é para ele, Toda la gloria es para Él. todo louvor é para Toda la ele, alabanza es para Él. toda adoração é Toda para ele. adoración es para Él. Talvez você queira Quizás tú que quieras Jesus só faça as coisas por você, que Jesús solo haga las cosas por ti, mas o dia que você decidir pero el día que tú decidas fazer as coisas para o Senhor, hacer las cosas para Él, você não terá tú no tendrás auxiliar melhor, mejor auxiliar, você não terá cooperador melhor. no tendrás cooperador mejor. Ele é o cooperador Él es el cooperador que ajuda você que te ayuda em todas as circunstâncias. en todas las circunstancias. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Él es el Señor Todopoderoso.